A paz do Senhor Jesus a todos deste canal. Sou a missionária Aurice, trazendo aqui uma breve reflexão aqui, a qual o Senhor trouxe ao meu coração nesse final de tarde, dando um passeio aqui na praia. E eu quero estar falando algo que está lá em Mateus 14:22, uma história bem conhecida, que tem como tema lá: Jesus anda sobre as águas, Jesus anda sobre o mar. Sabe, uma coisa me chamou a atenção. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava ali pregando, né, para a multidão, e Jesus resolve ir subir o monte para orar. Só que ele não chama os discípulos para ir com ele, mas também ele não deixa os discípulos junto com a multidão. Jesus vai e diz assim: pegue o barco, entra no barco e passa para o outro lado, para a outra banda do lago. Ou seja, Jesus, ele quis separar os discípulos. Sabe o que isso vem dizer para nós? Estava todo mundo ali no meio da multidão e Jesus ali perto. O que isso vem chamar a atenção? Isso vem chamar minha atenção, sabe de que forma? Que a gente precisa estar aonde o nosso mestre está. Se há um lugar que a gente sabe que a presença do Senhor não vai estar lá, então aquele lugar não é para nós. E Jesus, com cuidado com os seus discípulos, para que os discípulos não fossem se contaminar com coisas que não era conveniente para eles, se envolver com coisas que não concernia a servo de Deus, Jesus vai e manda que os discípulos entrem no barco e passem para outra banda. Agora veja o que aconteceu. Os discípulos, eles obedeceram a Jesus. Os discípulos entraram no barco e passaram para a outra banda. A Bíblia vai dizer que já no finalzinho da tarde, no cair da tarde, Jesus vem, só que o barco já estava bem longe. E tinha uma tempestade lá que estava lá balançando o barco. E os discípulos estavam meio desesperados, cansados de remar ao contrário. E Jesus, ele vai andando sobre as águas e chega até lá para socorrer o discípulo. A Bíblia vai dizer que Jesus ia passar adiante. Jesus não ia entrar no barco. Jesus ia passar adiante. Aí o que aconteceu? O que a gente aprende nesse negócio todo? Quando a gente obedece à voz do mestre, ele se responsabiliza. Jesus, ele mandou que os discípulos tomassem a frente, fossem andando, pegasse o barco e vai. Quando Deus mandar eu e você fazer alguma coisa, a gente só precisa obedecer. Se surgir alguma tempestade no caminho, ele se responsabiliza. Nem que seja preciso ele andar sobre as águas, ele vai até o teu encontro, vai até o teu socorro. O barco começou a entrar água. O barco começou a balançar. A tempestade assolava o barco. Aí lá vem Jesus andando sobre as águas. Jesus ia andando sobre as águas e os discípulos estavam tão apavorados, porque é assim que a gente se comporta no meio da peleja. Quando vem algo assim para sacudir a nossa estrutura, a gente se apavora. E eles estavam tão apavorados que eles não conheceram que era Jesus. É desse jeito. Às vezes a gente está tão apavorado que Jesus já está trabalhando na nossa causa, a gente não está percebendo. A gente quer se apavorar mais ainda. Aí eles pensavam que Jesus era um fantasma. Olha aí. É assim quando a gente está com a nossa estrutura abalada, quando a gente está emocionalmente abalado, é Deus trabalhando, a gente não está nem percebendo que Deus está trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você que Deus brada agora no meu coração. Deus já está trabalhando na tua causa. Pode até parecer que não, mas é Ele. A resposta para as tuas orações vai vir de uma pessoa talvez que você não fazia nem ideia, mas é Ele mandando. É Deus mandando a resposta ir até a ti. E Deus, ele vai usar quem ele quiser, quem ele quer. Pessoa que tu menos espera. Jesus vai até lá. Jesus vai até lá e vai ao encontro dos discípulos. Aí já sabe, né? Quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chega, tudo fica diferente. Aí Pedro vai e diz assim: mestre, se és tu, diga que eu vá até a ti. E Jesus vai e chama Pedro para pertinho dele. E Pedro vai andando sobre as águas. Sabe? Jesus está chamando você mais para perto. Viu? Chega mais pertinho de Jesus. Aí tu vai ver, tu vai reconhecer. Deus é contigo. Não te preocupa não, porque Deus está trabalhando. Amém? A paz do Senhor Jesus.